Olá, está no ar mais um TV Pompeia. E o programa de hoje será um pouco diferente. Nele você vai ouvir alguns relatos emocionantes de pessoas envolvidas com a doação de órgãos, uma grande causa humana que há muitos anos também move o Hospital Pompeia. E nós vamos conhecer agora como inicia essa história. O primeiro transplante aconteceu em 1992 com o doador vivo. A partir daí, nós começamos um processo com auxílio da enfermagem de entrevistar famílias de doadores falecidos. Isso evoluiu com um grande esforço da parte tanto do grupo transplantador quanto do corpo de enfermagem e dos médicos para que o diagnóstico de morte encefálica fosse feita e que as famílias fossem entrevistadas. Mais tarde, em 1996, começaram a retirada de múltiplos órgãos e nós podemos estender, além dos rins que nós já retiramos, para outras pessoas. Com o surgimento da Lei 97, que regulamenta o processo, isso ficou de uma maneira mais regulamentada, mais correta, e mais adiante se criaram as comissões intra-hospitalares de transplante, que hoje são as CIDOTs, são as comissões intra-hospitalares de doação e transplante, que funcionam com os funcionários, tanto enfermeiros como psicólogos, como médicos, e que vão entrevistar a família para doação. São 22 anos de cultura de doação, o hospital se projetou, o hospital é referência nacional em doação de órgãos. E você vai conhecer agora uma querida paciente do Inefro, que vem enfrentando com garra uma difícil luta diária, à espera por um transplante de rim. Eu descobri meu problema com 19 anos, há 20 anos atrás. Então, desde lá eu venho me tratando com hemodiálise, já passei por diálise peritoneal, 2 transplantes que não deram certo, e continuei a hemodiálise e esperando um novo transplante. Há 2 anos mais ou menos na fila de espera. Atualmente eu faço hemodiálise 3 vezes por semana, sempre na expectativa, né? Qualquer hora que ele chegue. Para, não digo terminar com o sofrimento, porque como a doutora Luciana falou, não é a cura, é um tratamento. Então vai ser uma nova fase, mais liberdade, né? Uma vida diferente. Hoje a gente tem uma média de 10, 12, 14 transplantes por ano, não tem passado disso, em função da lista única. Essa condição, para quem não conhece ou nunca viu, ela é um tanto quanto difícil para trabalhar, né? Principalmente para quem está passando por isso. Para colocar o paciente em lista, o paciente tem que ter condições. A indicação de urgência para a lista é de pacientes que têm dificuldade de acesso vascular, né? E esse paciente, quando ele vai para a lista, ele tem uma bateria de exames para realizar, não é numa simples consulta que ele é incluso. A gente monitora esse paciente de 2 em 2 meses, fazendo coleta de sangue e atualizando esse sangue para o laboratório responsável no estado, que é na Santa Casa, o Instituto de Imunologia, e ele monitora e nos avisa. Quando a central quando ela recebe a doação, para rim, ela notifica 10 pacientes para cada órgão. Ela liga para cada médico responsável e comunica a situação do rim para cada médico. E informa qual é a posição do paciente para aquele órgão. Naquele momento, a gente liga para o paciente dependendo da posição que ele se encontra, para ele ficar em jejum ou não. Isso não significa que será ele o escolhido, ou ele o definitivo. Nesse meio tempo, a gente fica monitorando e dá o retorno da efetivação do transplante ou não. O sim para a doação. Uma decisão difícil de ser tomada. Você vai ouvir agora o depoimento de uma família que, mesmo em meio à dor da perda de um filho, ainda encontrou forças para ajudar outras pessoas. Meu filho se chamava Luan Carlos Gaio. Ele faleceu faz 2 anos, 4 meses e 20 dias hoje. Ele rompeu uma veia aqui na parte central da cabeça. Nunca tinha sentido dor, nunca tinha se queixado. E ele veio para cá, a gente, né, veio para UTI, veio aqui, a gente teve todo o processo, que daí os médicos neurologistas nos disseram que tinha tido morte cerebral confirmada. Eles tiveram um procedimento do hospital, acompanhamento das psicólogas, que nos explicaram como é que funcionava, e tinham muitas pessoas precisando.
muitas pessoas morrendo na fila e nos pediram se a gente queria doar os órgãos do nosso filho Luan para salvar vidas. E a gente nunca tinha conversado e nós se olhamos, eu me lembro, eu e meu esposo, e dizemos sim, sem se pedir. Porque eu lembrei que, em primeiro lugar, ele me pediu para viver. Ele disse, mãe, eu quero viver. Então eu disse, meu filho era tão especial, porque o corpo dele ia se terminar ali. Então eu disse, por que não ajudar as pessoas que precisam? E eu faço um apelo para muitas pessoas. A minha dor não passará, mas eu penso, Maria, o Luan está vivo em 5 pessoas. 2 que enxergam perfeitamente, 2 rins e um fígado. E o que fica aqui, se pode ajudar alguém, ajude. Se vocês chegar nesse ponto que eles pedirem, né, para vocês tomarem essa decisão, de uma maneira bem simples, eu diria, doer. Pense assim, que outras pessoas continuam a vida delas. É muito delicado quando a gente fala de uma perda de uma pessoa muito significativa, de um familiar muito querido, e ao mesmo tempo a gente trazer a questão da doação, né? Mas como assim? A gente recém perdeu esse familiar e a gente já está falando de doação de órgãos, né? Então é muito delicado a gente saber o momento certo de abordar a família, como abordar essa família. Então, geralmente o nosso trabalho, ele se volta muito também para o acompanhamento dessas famílias, justamente para estar informando elas sobre todo este processo de diagnóstico de morte encefálica, né? Até porque é um diagnóstico que precisa ter 100% de certeza e os familiares precisam ter a informação certa nesse sentido, sem ter a dúvida, justamente para decidirem sobre isso, porque é uma decisão que, querendo ou não, vai competir a família neste momento em tomar, bom, vamos doar, não vamos doar. O hospital também conta com 3 frentes que trabalham juntas para disseminar a cultura da doação. São elas o Banco de Olhos, a OPO 3 e a CIDOT. A gente faz a elaboração dos potenciais doadores do hospital. Então, de uma certa maneira, a gente faz o gerenciamento de todos os pacientes que passam pelo Hospital Pompeia, avaliar quem pode ou não ser um potencial doador. O hospital tem um programa que é o Educando para a Vida. Esse programa hoje ele funciona como as escolas, empresas, elas solicitam as palestras sobre doação de órgãos e tecidos. Então, existe também assim, um convênio com faculdades, com instituições de ensino, onde a gente passa essa apresentação de como funciona toda a parte técnica e a parte da sensibilização para a doação de órgãos e tecidos também. Tanto a OPO 3 quanto a CIDOT, que é a Comissão Intra-Hospitalar, a gente faz um trabalho contínuo de treinamento de todos os funcionários do hospital. Isso é feito mensalmente, justamente para que a gente consiga difundir melhor essas ações. E além disso tudo, a gente sai somente do Hospital Pompeia, visita praticamente, rotineiramente, todas as UTIs da cidade, na tentativa de se identificar possíveis doadores para posterior avaliação. E depois de ter uma certeza de quem pode ou não estar colaborando com a doação de órgãos e tecidos, a gente conversa com as famílias, para ver qual que é a vontade da família, qual foi a vontade e o desejo da pessoa. Então, quando a gente encontra uma família que tem isso bem esclarecido em casa e já diz, não, a gente vai doar porque era um desejo do nosso familiar, a gente já ganha o dia, né? Porque a gente sabe que o nosso trabalho gerou frutos. Quem não convive com isso é difícil entender a necessidade do paciente, mas que reflita. Como a doutora falou, ninguém sabe o dia de amanhã. De repente você vai precisar também. TV Pompeia de hoje fica por aqui, mas aguarde porque em breve voltaremos com mais novidades para você. Até lá, tchau, tchau.